Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esta live, essa transmissão ao vivo do Novo Dia e da Urbem. Nosso papo hoje é com o prefeito de Itatiba, o Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira. Itatiba foi a primeira cidade no Brasil, foi um pioneirismo, ao instalar barreiras sanitárias para verificar, não é para espantar, é para verificar quem entrava na cidade. Prefeito Douglas, boa tarde. Boa tarde, Anselmo. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pelo Novo Dia. Prefeito, quantas barreiras sanitárias foram instaladas em Itatiba e desde quando? Olha, nós instalamos, Anselmo, na madrugada do dia 21 de março. Então, da noite do dia 20 para a madrugada do dia 21 de março, houve, naquele momento, uma coletiva do então ministro da Saúde, Mandetta. O ministro havia declarado naquela noite que o solo brasileiro estava sob transmissão comunitária. Então, o coronavírus estava se transmitindo de maneira comunitária no Brasil como um todo. E nós tivemos uma evolução do dia 19 para o dia 20 de março de 45% nos casos, né? Então, um aumento abrupto. Como nós não sabíamos ao certo o que significava todas aquelas informações que o ministro estava colocando, o que nós fizemos? Instalamos naquela noite 8 barreiras sanitárias em torno do município de Itatiba, fechando 24 ruas. Então, fechamos as entradas e saídas para rodovias, fechamos 24 vias públicas, conduzindo para 8 barreiras. Hoje, Anselmo, nós temos 6 delas. 2, como o movimento era muito pequeno, muito baixo, e que não liga a eixos importantes, nós resolvemos fortalecer o eixo que nos liga até a capital e até Jundiaí, né? E, por exemplo, a de Valinhos, ali, a gente não precisou fazer, né? Então, nesse momento, Itatiba conta com 6 barreiras sanitárias. Prefeito, como é que funciona essa barreira sanitária? Digamos que eu saia de Jundiaí com meu carro, chego em Itatiba, o que vai acontecer a hora que eu encontrar a barreira? Sim. Se você sair de Jundiaí, Anselmo, nesse momento, com direção a Bragança, você não vai passar pela barreira. Você só vai passar pela nossa rodovia, a Luciano Consolini, né? Essa rodovia que passa aqui de frente à prefeitura. Você vai passar, não vai ser auferida sua temperatura. Se você quiser entrar na cidade, você pode entrar ali pela Andretta Motors, né? Ali pela Luiz Scavone. Ali você vai passar, vai chegar numa fila, e nessa fila vai ser feita algumas perguntas para você e culminar na aferição da sua temperatura. Se a sua temperatura estiver acima de 37,8 graus, seu nome vai ser anotado, seu telefone, seu endereço, e você vai ser solicitado, uma equipe vai levar você até a UPA ou até a Santa Casa. Caso você não é obrigatório até ir a uma unidade de saúde. Seu nome, seu cadastro está feito, e em alguns dias você vai passar, se você for morador de Itatiba, você vai passar por um teste rápido, para verificar se você está com a doença ou não. Então, vamos colocar assim, final de março e final de abril, nós tivemos aí, Anselmo, 303 pessoas que passaram com temperatura acima do normal por uma barreira sanitária em Itatiba. E essas pessoas agora, de maneira gradativa, estão fazendo o teste rápido para verificar se elas têm o IgM, ou seja, se a doença está latente, o IgG, se já superaram a doença, ou então verificar a evolução do quadro, né? Se era uma outra doença. A vigilância sanitária também faz contato dia sim, dia não com essas pessoas. Bom, depois de Itatiba, outras cidades do Brasil, inclusive capitais, adotaram essa prática da barreira sanitária. Muitas cidades, porque mostrou-se uma forma eficiente de controlar a evolução da doença, da propagação ou a disseminação do vírus. É até uma questão de bom senso a pessoa que estiver com suspeita fazer o teste, não é mesmo? Sim, Anselmo. E assim, nós tivemos uma dificuldade muito grande de acessar no mercado os testes rápidos. Nós não tínhamos testes rápidos disponíveis no mercado. Conseguimos, agora Itatiba conta com mais ou menos 2.700 exames de teste rápido no estoque. Aplicamos via teste móvel em familiares, amigos, colegas de trabalho de casos positivos, 8 dias depois que apresentou o primeiro sintoma.
porque senão o teste ele não tem eficiência. Então não adianta a pessoa, ela tossiu hoje, fazer o teste. Não, não vai dar, não vai aparecer positivo, vai dar um falso negativo muitas vezes. Então tem que esperar 8 dias em casa, né, em recolhimento, no 8º dia é feito. Das pessoas que nós fomos atrás para fazer o teste, não tem o número aqui dos testes já feitos, mas 25 casos positivos, Anselmo, são ligados a pessoas que passaram na barreira ou familiares dessas pessoas. 25 pessoas diagnosticadas como positivo, de um total, veja só, de 120 positivos em Itatiba. E por que nós fizemos essa barreira, Anselmo? Porque a literatura ainda é muito escassa, a literatura médica sobre o coronavírus. Mas nós tínhamos dados da Ásia que colocavam que 95% das pessoas que contraem o coronavírus, elas apresentam em algum momento, durante 1 hora, 2 horas, meio período, 1 dia, 3, 4 dias, 1 semana, elas apresentam, em algum momento, o estado febril, né? Então, a gente afere a temperatura justamente por ser um dos sintomas mais conhecidos de quem contrai o coronavírus. E eu já tranquilizei a população no seguinte sentido: olha, quanto mais nós procurarmos, mais casos positivos nós vamos ter. A gente quer achar os positivos para isolar eles, para que eles não tenham contato com grupos de risco e com os idosos. Bom, essa medição de temperatura é feita pelo método tradicional, aquele termômetro que se coloca embaixo do braço, na boca, ou vocês estão usando em Itatiba o termômetro digital, aquele tipo uma pistola, assim, que mede a distância? Isso, é o termômetro infravermelho, né, formato de pistola, é esse que nós utilizamos, e a gente verificou, assim, alguns dias antes, né, nós já estávamos tentando prever o que aconteceria num cenário um pouco mais sombrio nos próximos dias. Nós adquirimos 25 termômetros numa indústria de Rio Claro, tivemos que mandar buscar porque estava já começando a ficar em falta. Agora adquirimos mais 19, justamente para não ter esse contato físico, né, do termômetro com a pessoa. Então são termômetros infravermelhos que agora, inclusive, pelo que eu sei, Anselmo, estão em falta no mercado. Exatamente. É muita procura e a indústria não vence produzir tudo isso. Agora, uma coisa, prefeito, qual que é a situação do coronavírus em geral em Itatiba? Casos positivos e mortes? Olha, nós temos aqui, Anselmo, 120 casos positivos desde o dia 20 de março. Esses dados aqui são da noite de ontem. Nós divulgamos os dados sempre de noite, né? Finalizando com o histórico do meio-dia da capacidade hospitalar. Desses 120 casos positivos que nós registramos desde o dia 20 de março, nós temos 10 que estão aguardando resultado, vamos colocar assim, 10 que estão aguardando resultado fora desses 120, né? Um está internado na UTI e nenhum na enfermaria. Temos um óbito em investigação. E dentre, aí sim, os 120 casos positivos, eu tenho 57 recuperados, 57 pessoas que já superaram a doença, já cumpriram quarentena, 3 óbitos confirmados e 60 casos que ainda estão positivos. Desses 60 casos positivos, Anselmo, 57 estão em casa, com sintomas leves, cumprindo os 14 dias de isolamento. 2 estão internados na enfermaria e 1 está internado na UTI. Então, desses 60 casos positivos, vamos colocar assim, 57 em casa, 2 na enfermaria e 1 na UTI. Bom, no total, então, seriam 4 mortes, 3 confirmadas, uma em investigação. A população de Itatiba, de quantas pessoas? 120 mil. Então, um número muito baixo perante outras cidades, não é, prefeito? Sim, sim. Nós temos, inclusive, mostrado esse comparativo baseado num jornal regional que sempre vai ao ar aí à noite, de mostra esse panorama para as pessoas, para tranquilizá-las. Porque muitas vezes o cidadão, aquele mais leigo, ele vê um aumento dos casos positivos e acredita que isso é grave, que isso é sério. Claro que é grave, claro que é sério. No entanto, o que mais nós temos receio, e que a gente quer ter um controle muito grande, é sobre a capacidade hospitalar, ela estar ociosa para poder receber as pessoas, e, sobretudo, para que a pessoa não venha a óbito, né?
Então, tem municípios aí que eu vi ontem, tem 17, 18 casos positivos e 4, 5 mortes. Né? Então, a gente quer evitar, por quê? Porque essa subnotificação, ela é ruim para o sistema, Céu. Porque não adianta você falar, olha, eu tenho só 20 casos, mas você ter 5 mortes. Não. A gente quer o quê? Ter a população sabendo, de fato, quantos casos positivos nós temos. E, olha, nós tivemos ontem, no boletim de ontem, Anselmo, 2 crianças, uma de 2 anos e uma de 4 anos, que foram diagnosticadas com coronavírus. Elas estão bem, elas estão em casa. No entanto, não é uma prática do governo do estado, do governo federal, fazer testes em pessoas que estão bem. Mas veja, essa criança de 2 anos e de 4 anos, se ela ficar lá com o avô, com a avó em casa, ela passa para o avô, passa para a avó, né? E essas pessoas podem vir a óbito. Né? Então, por isso que é a importância de testar a população. Testar, testar. Quem procura, acha. Então, se a gente achou na criança, isola ela, tira ela do convívio social e ela não vai espalhar, vai superar a doença sozinha. Agora, uma coisa, prefeito. O senhor falou da rede hospitalar de Itatiba. Itatiba tem quantos hospitais? Itatiba conta uma rede hospitalar, ela não tem nenhum hospital público. Itatiba tem uma Santa Casa, uma entidade filantrópica, com 113 leitos ao todo. Tinha 10 leitos de UTI. Nós fizemos um acordo com a Santa Casa, um novo contrato, e agora ampliamos essa capacidade para 20 leitos de UTI. Itatiba pode vir a contar, se necessário for, com até 36 leitos de UTI com respirador mecânico. Né? Nós temos ainda um hospital particular que ele comporta até 120, 130 leitos de enfermaria sem UTI. Também temos uma UPA que funciona 24 horas, que ela tem nos ajudado, auxiliado muito nesse sentido, em fazer o diagnóstico de pessoas, também possibilita internação, né? E temos uma rede de atenção básica muito forte, diria, viu, Anselmo? Inauguramos recentemente 5 unidades de saúde. Ao todo, nós temos 22 equipes de programa de saúde da família que estão nos ajudando bastante aí no controle da expansão da doença. Agora também o teste móvel está percorrendo as unidades, um dia em cada unidade, para poder fazer o teste numa população que a gente quer fazer um mapeamento populacional de que bairro que estava apresentando casos positivos, né? Então, essa é mais ou menos a rede hospitalar aqui em Itatiba. Bom, o senhor falou da Santa Casa e a gente lembra que há algum tempo aí houve como é que se diz, um desacordo, uma coisa assim meio um choque, né, entre a Santa Casa e a Prefeitura. Já está resolvido isso? Sim, só fazendo uma cronologia, Anselmo, quando nós começamos a nossa gestão em 2017, havia dívidas, né, em torno de 7 milhões de reais de dívidas deixadas pela antiga gestão junto à Santa Casa. Nós tínhamos um contrato da UPA, junto com uma organização social, que chegou a ser de mais de R$1 milhão por mês, 1.080.000. Fizemos um acordo com a Santa Casa, passando a gestão da UPA para a Santa Casa. Nós tínhamos casos de pessoas que chegavam com AVC, com infarto na UPA, e não encontravam leitos na Santa Casa. Né? Então, nós resolvemos de vez esse problema. O serviço na UPA melhorou muito. E é um serviço 24 horas. E nós começamos, naquele momento, a pagar R$550 mil por mês para a Santa Casa. Ou seja, metade. E hoje, olha, se não me falha a memória, nós chegamos agora a 830 mil por mês. O que ainda é menos do que se pagava até 2016. Com a Santa Casa, nós fizemos acordo de parcelamento de débitos, quitei todos os débitos anteriores à nossa gestão com a Santa Casa, fizemos aí uma mediação judicial. Por quê? Porque o antigo provedor, ele queria 5 milhões por mês para tocar a Santa Casa. E nós entendíamos que com 2 milhões e 200 mil era possível tocar os serviços, consultando o mercado, consultando outras Santas Casas, o próprio Hospital São Vicente, outros locais que oferecem serviços semelhantes. Não houve acordo. Aí nós fizemos uma ação judicial para fazer essa mediação, né? E na ação judicial, naquele momento, o juiz entendeu que entre os 5 milhões que o provedor queria, o antigo provedor queria, e entre os 2 milhões e 200 que a prefeitura queria, se fechou um valor
de 2.438.000, né? Então, veja que a realidade que a prefeitura pleiteava era muito mais próxima, vamos colocar assim, do fato real, né, do que o ex-provedor queria. E aí chegamos num bom termo, inclusive o diretor técnico da Santa Casa é o nosso secretário adjunto de saúde, né? Um dos plantonistas, o secretário Dr. Fábio Nani, também tem uma relação excelente com a Santa Casa, né? Então, eu não tenho o que reclamar da Santa Casa nesse sentido agora, nesse momento. Mas tivemos brigas e brigas em prol da população de Itatiba. E é isso que eu quis conscientizar as pessoas nesse sentido. A Santa Casa não pode ser de um grupo político, não pode ser de um grupo empresarial, não pode ser de uma família. A Santa Casa, ela é do povo de Itatiba. E eu fui até as últimas circunstâncias para fazer valer essa visão. Uma visão de que a gente queria pagar, mas queria pagar o preço justo. Sem cheque em branco. Fez o serviço, a gente paga. Não fez o serviço, a gente não paga. E a gente chegou a um bom termo e a nossa relação com a Santa Casa agora é muito boa. Bom, melhor assim, né, prefeito? Bom, com uma rede hospitalar assim, bem estruturada para uma cidade de 120 mil habitantes, com essa baixa letalidade, com esse cuidado que a prefeitura, que a cidade tem tomado com essa barreira sanitária, com esse acompanhamento, mantendo a doença sob controle, ou os casos sob controle. O senhor não tem medo, ou o senhor não receia que outras cidades, devido à falta de estrutura, possam mandar doentes para Itatiba? Olha, Anselmo, nós receamos sim. Nós temos que entender que o sistema de saúde do Brasil é chamado de Sistema Único de Saúde. Isso significa que Itatiba não é uma ilha, Itatiba faz parte de um conjunto, faz parte do Estado, do país, e que, se necessário for, felizmente ou infelizmente, aí não cabe eu adjetivar, nós teremos que fornecer leitos para salvar a vida de brasileiros, salvar vidas de pessoas que vão precisar tanto quanto um itatibense. Claro que nós queremos e ansiamos porque que o governo estadual consiga leitos em cada cidade para tratar dos seus pacientes. Mas ainda assim, até o momento, Itatiba não recebeu nenhum paciente de outras cidades, da capital e tal, apenas de Morungaba, que Morungaba, por referência, o atendimento hospitalar deles é aqui em Itatiba, mas o que nós queremos é que a capital, a região metropolitana de São Paulo, outras cidades, deem conta do recado e resolver os seus problemas de uma maneira individual. No entanto, se necessário for, Itatiba estará, sim, à disposição. Não que a gente quer receber os pacientes, mas se necessário for, para salvar vidas humanas, o itatibense ele tem que estar consciente de que os nossos leitos hospitalares poderão ser utilizados por outras pessoas. A pergunta foi, o prefeito, pelo seguinte, que a gente sabe aí que pelo interiorzão afora, não aqui na nossa região, fica muito mais barato para um prefeito comprar uma ambulância para despachar doente do que equipar um hospital. Por isso, a razão da pergunta. Agora, mudando um pouco como é que se diz, da questão da saúde. Certamente a doença provocou estrago na economia de todas as cidades, não só de Itatiba, nem só de Jundiaí. Itatiba está suportando bem essa quarentena comercial, essa quarentena industrial, digamos? Aqui, Anselmo, a gente sempre colocou o seguinte, a gente não vai negar a doença. Eu não sou um negacionista da doença. Inclusive, quando o presidente fez um pronunciamento no início de março, falando que se tratava de uma gripezinha, que se tratava de um vírus que não teria letalidade, que não acometeria pessoas que foram atletas. Eu fiz um pronunciamento muito firme minutos depois dele. Eu não consultei assessor, não consultei equipe, não consultei secretário. Eu fiz um texto que realmente, até na hora de escrever, foi difícil de escrever, porque a gente se sente comovido também, colocando para as pessoas. Olha, pessoal, Itatiba tem 18 mil pessoas com mais de 60 anos, sem contar os deficientes, sem contar aquelas pessoas que estão em grupos de risco, sem contar as pessoas que podem contrair de uma maneira grave a doença, a gente nem sabe. Então, não é uma gripezinha, nós não vamos dar nenhum passo atrás com relação ao combate ao coronavírus, e apenas quando nós
tivermos a certeza do que está acontecendo em solo brasileiro, em solo local, apenas quando nós sabermos de fato quantas pessoas contraíram o vírus, apenas quando nós tivermos certeza que a capacidade hospitalar vai dar conta do recado e está dando conta, aí sim nós vamos pensar numa retomada gradual da economia. Fizemos já um decreto de flexibilização no dia 20 de abril, né? Porque nós estamos com um cenário bem controlado. Infelizmente, nós tivemos aí uma decisão judicial, o Ministério Público, solicitando que nós cumpramos o decreto estadual. Cumprimos, estamos cumprindo o decreto estadual. Ficamos felizes ontem com o governador acenando que algumas atividades econômicas em alguns lugares poderá ter uma flexibilização. Não vamos abrir tudo, nós não vamos ter um normal como antes, vai ser um novo normal a partir de agora, e hoje à noite nós vamos anunciar uma retomada planejada e gradual da atividade econômica. Algumas atividades, nós temos certeza absoluta, demorará muito ainda para retornar, né? Casas noturnas, salões de festa, clubes, tudo isso que aglomera pessoas, teatros, cinemas, nós vamos levar um grande tempo. No entanto, a gente quer fazer uma retomada gradual do comércio. Itatiba não é permitido o comércio ambulante, então isso também ajuda muito. Queremos começar essa retomada no dia 1 de junho. Agora, você perguntar se a economia sofreu muito. Assim, ó. Receitas próprias, redução na receita do IPTU, do ISSQN, uma queda abrupta do ICMS. Eu me recordo que numa parcela que era de 7 milhões e 200 mil, no ano passado caiu para 6 milhões e 100, né? O FPM também caiu, e até ficamos um pouco mais aliviados com a declaração do presidente, feita agora pela manhã, né? Em que ele declara que ele vai sancionar a ajuda aos estados e aos municípios. E tem muita gente que viu lá que o Congresso aprovou, Itatiba vai receber 14 milhões. Parece, Anselmo, que o dinheiro já está na conta do município. Não é assim. Não dá para gastar por conta, né? Vai cair em 3 parcelas, esse valor dividido em 3 vezes, depois da sanção presidencial, depois colocar um prazo, e ainda assim isso vai repor uma pequena parte do que nós perdemos aí em ICMS, em FPM, em ISSQN e outros tributos. Então, a economia está muito complicada, índice de desemprego subiu, mas eu tenho certeza que um isolamento bem feito, as medidas sanitárias bem feitas, vai fazer com que a retomada da economia seja mais rápida, seja definitiva, e não que nós tenhamos aí no meio do caminho um grande surto novamente, né, e todo o esforço seja perdido. Então, temos tido muita cautela aqui, Marcelo. Bom, devido à situação econômica, lógico, lojas fechadas, comércio parado, tudo parado. Muita gente perdendo emprego ou muita gente tendo redução de salário, foi um efeito cascata. A prefeitura de Itatiba, ela tomou alguma medida, alguma renúncia fiscal temporária, tipo, vamos adiar o IPTU para daqui 2 meses, 3 meses, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né, o ISSQN, para daqui 2, 3 meses. Houve alguma medida desse tipo? A prefeitura fez algumas medidas nesse sentido. A primeira delas que nós anunciamos, a taxa de licença de funcionamento dos comércios que foram diretamente atingidos, né? Nós enviamos um projeto de lei para a Câmara, abrindo mão dessa arrecadação para o ano de 2020 inteiro, não apenas para o mês em que ficou parado. Então, todo o comércio, toda a atividade comercial dos serviços, comércio, que foi de uma maneira diretamente afetada, ou seja, foi fechado, né? Por no mínimo 30 dias, ele já pode entrar com pedido na prefeitura e ele não vai precisar pagar a taxa de licença e funcionamento de 2020, vai ter a isenção, né? Nós também fizemos a anistia de 3 meses de aluguel para todos os boxistas do mercado municipal. Então, os boxistas ficaram desobrigados de recolher aí o aluguel de 3 meses. Nós também fizemos a entrega de uma cesta básica no plano emergencial de alimentação a todos os comerciantes autônomos, pessoas MEIs, autônomos que estavam cadastrados na Prefeitura de Itatiba no dia 20 de março. Quem estava cadastrado no dia 20 de março e preencheu os requisitos, está recebendo durante 3 meses
uma cesta básica muito boa, excelente cesta básica, bem grande, inclusive, para uma família grande, né? Vai receber durante 3 meses esse benefício. Temos o Solidariedade em Ação, que é um programa que daí está distribuindo cerca de 1.000 cestas básicas por mês. Então, também nós estamos fazendo um programa aí de ajuda alimentar às pessoas. E também suspendemos todas as cobranças judiciais, administrativas, protestos. Nós temos serviço de call center aqui também do controle da dívida ativa. Nós suspendemos esses serviços até o final da pandemia. Então, quem pode pagar o imposto, paga. Quem não pode, não está sendo cobrado nem sendo ajuizado essas ações. Anselmo, foram essas mais ou menos as medidas que nós adotamos aqui para lidar economicamente com a crise. Bom, antes de mudarmos de área, a festa do caqui, o senhor teve que cancelar também, né? Uma tradicional festa até 17, 18 anos, né? Sim, e na época, Anselmo, veja como que as coisas mudam, né? Eu estava voltando de uma reunião na capital, na verdade, de uma audiência com o governador, em que nós havíamos assinado um financiamento, um recurso do Desenvolve São Paulo, de 7.700.000 reais, para poder fazer as obras no Ribeirão Jacaré aqui. Abertura de ruas, uma obra importante devido às enchentes, gabiões, né? Revitalização e reurbanização do Rio. E naquele momento, eu estava me atualizando, Anselmo, próximo da hora do almoço, me atualizando sobre os dados, e naquele momento, o Brasil havia comunicado que tinha 17 casos positivos de coronavírus e nenhuma morte. Então, veja só, 17 casos positivos de coronavírus no Brasil inteiro e 0 mortes. E naquele momento, lendo aquela notícia, eu liguei para o secretário da Cultura e Turismo, liguei para a secretária de Agricultura e Meio Ambiente e falei, olha, avisem os produtores, avisem os cantores, nós havíamos contratado já artistas avisem as entidades assistenciais que nós, infelizmente, teremos que cancelar a festa do caqui. Isso era 12 de março, provavelmente dia 12 de março. E a festa aconteceria no final de março, início de abril. Naquele momento, Anselmo, eu enfrentei, vamos colocar assim, oposição a essa ideia até dentro da minha própria equipe. Dentro da minha própria equipe, algumas pessoas falam, não pode cancelar, imagina, isso aí está longe, isso aí... Algumas pessoas não tinham noção, e claro, né, 17 casos positivos no Brasil, 0 mortes, né? E aí eu vi, inclusive, que, se eu não me engano, Vinhedo tinha a festa da uva, né? Quase que no mesmo final de semana, e teve uma dificuldade muito grande para poder cancelar em cima da hora. Então, depois de passado, nesse momento, muitas pessoas, até cidadãos, falavam, mas prefeito, é muito prematuro cancelar e tal. Não, nós vamos cancelar. Cancelamos no dia 12 de março. E isso se mostrou uma medida extremamente acertada, né? Acertada por quê? Porque se nós deixássemos um pouco mais para frente, os prejuízos financeiros para a cidade, para os produtores, para os artistas, para todo mundo seria irrecuperáveis, né? O próprio município que custeia a festa. Então, cancelamos a festa aí 20 dias, vamos colocar assim, antes dela acontecer e com 17 casos positivos no Brasil. Fizemos algumas medidas, Anselmo. Um exemplo, agora nós estamos entregando 6.000 quilos de caqui para as crianças itatibenses, né? Foram buscar, semana passada, as frutas nas escolas, uma medida para mitigar um pouco o impacto. A secretária de Meio Ambiente fez uma reunião com todos os mercados municipais para eles comprarem a produção de caqui dos produtores, justamente para a gente passar por essa fase aí, não prejudicando o produtor, o agricultor, que tanto depende da festa do caqui, tanto depende da venda da sua produção. Bom, prefeito, agora nós vamos para o último segmento da nossa live, aqui da nossa conversa ao vivo. Educação. As aulas foram suspensas. O Estado criou uma plataforma para os alunos da rede estadual acessarem os conteúdos de aulas, enfim, para não perder o ritmo de estudo. A rede municipal de Itatiba, o que fez para isso? Ela também parece que colocou bastante coisa para a criançada e não perdeu o ritmo, né?
Isso, nós antecipamos primeiro as férias, né, para que, tanto do ponto de vista trabalhista, professores, merendeiras, funcionários, antecipassem suas férias sem a gente perder dias do calendário letivo. Antecipamos ela para abril e, paralelo a isso, logo em seguida, nós soltamos o chamado banco de atividades. O que é esse banco de atividades? O aluno do primeiro ao nono ano que entra lá no site da prefeitura, itativa.sp.gov.br/banco de atividades, tem lá atividades que, se ele puder, ele imprime para 15 dias, né? Principalmente na área de língua portuguesa e matemática. Esses 15 dias ele tem todas essas tarefas, tem também o suporte do professor à distância, e para aqueles alunos que não conseguem imprimir, eles vão até a escola e pegam lá, né, a fotocópia, pegam o xerox da atividade para poder fazer em casa. Nós agora vamos lançar um aplicativo para o sexto ao nono ano, chamado de Aula App. Nós até estamos tentando acompanhar a programação do governo do estado, né, via TV Cultura, mas ainda assim os alunos têm reclamado muito, tanto do aplicativo do estado, como da questão da televisão, das aulas, estão reclamando um pouco que é pouco didático. Então, nós estamos lançando aí um aplicativo do sexto ao nono ano. Nós temos aqui o professor Poli, né, que já foi um dos proprietários da Anhanguera Educacional, Anselmo, e ele elaborou um aplicativo que chama Palma, Projeto Palma, que nós já usamos com tablets em 5 escolas do município e ajudam na alfabetização dos primeiros anos e também da educação de jovens e adultos. E agora o professor Poli cedeu gentilmente esse aplicativo, que ele já utiliza na rede privada, ele vende esse aplicativo na rede privada, será cedido de maneira gratuita para o município de Itatiba, e do sexto ao nono ano os alunos vão utilizar esse aula app. Do primeiro ao quinto, nós vamos manter o banco de atividades, e estamos aí, o secretário da Educação, Anderson Sanfins, está fechando um planejamento com uma TV local que temos aqui, a ITV, para passar a programação do primeiro ao quinto ano na televisão local para os alunos. Então, essa vai ser a maneira da gente superar aí, porque eu não vejo aí, Anselmo, o retorno das aulas no curto prazo. Nós temos uma doença aí fora, enquanto nós não tivermos uma vacina contra ela, nós vamos ter que conviver com esse chamado novo normal, né? Não tem medicamento ainda 100% eficiente contra essa doença, então acredito eu que as aulas durante um bom tempo ainda terão que ser feitas de maneira à distância. Ok, prefeito. Eu agradeço imensamente a sua atenção, participando, esclarecendo e mostrando que com um pouco de trabalho, de boa vontade e principalmente dedicação à cidade, é possível se resolver muita coisa. Muito obrigado pelas suas palavras aí, colocamos sempre à disposição e agradecemos também aí o pessoal que está vendo essa entrevista, lembrando que a partir de junho teremos uma novidade no mercado editorial. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço, Anselmo. Um grande abraço a todos vocês aí do Novo Dia. Contem conosco aqui, estamos à disposição. E um grande abraço para quem acompanhou a gente aí.